Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Gente, esse livro, Cartas de Cristo, o que mais chama a atenção da gente, o que deixa a gente questionando e avaliando como é a veracidade desse livro, mediante algumas situações. Em alguns momentos, a gente vê relatos dele. Eu senti, eu pude perceber, eu senti o fluxo da vida passar pelas minhas mãos. Eu senti, ele, assim, conversas que ele teve com a mãe, que só o filho e a mãe que sabem. Só o filho e a mãe que sabem. Não tinha lá ninguém com o WhatsApp gravando, não tinha um gravador, não tinha um celular, não tinha nenhum objeto que a gente dissesse que aquilo ali tinha como ser armazenada aquela informação. E outra coisa, a gente está aqui conversando, eu estou aqui gravando. Perdão. Pode até chegar aqui uma pessoa e gravar. Aí vai gravar o quê? Eu falando, estudando com você aí do outro lado esse livro. Mas o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que passa na minha cabeça, só quem pode falar disso sou eu mesma. Então, pese direitinho, bote na balança e veja direitinho se para você esse livro faz realmente sentido. Porque para mim faz total sentido. Coisas assim, que minimamente que ele conta detalhes, cantos que só ele foi, até os discípulos ficaram afastados. Então, como saber, né? Se não for a pessoa mesmo falando, você não sabe. Então, e quando ele fala, eu, o Cristo, o mesmo que você conheceu, que esteve na Palestina. Então, pega essas coisas e veja se realmente esse livro faz sentido para você, porque para mim ele faz total sentido. Total sentido. Mudou muito, ampliou muito minha visão e eu desejo que isso também esteja acontecendo com você, porque é magnífico. Nasce outra pessoa, nasce outro você. Vamos lá. Portanto, a mente humana podia interferir, e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Como ele diz aqui, percebi que a mente de Deus era tanto o Criador, a mente de Deus é tanto essa energia que cria, como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Esta foi uma compreensão emocionalmente entusiasmante. Percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. Perdão. E imediatamente os eliminei da minha mente. Aquela divindade como um super-homem do outro lado, isso foi eliminado da mente dele. Porque ele viu que a mente de Deus era esse poder criador, era essa luz que dava forma a tudo, que é você e que sou eu, individualizado, mas é tudo a mente dele. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi porque as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Já imaginou uma célula sua falar, hoje é domingo, não vou fazer nada não. Sextou, fazendo nada. Imagina. O seu corpo se dissolveria se elas falassem isso. Porque o que é que não é composto de célula na gente? E o que é que não vem do átomo e do fóton? Né? Esse cintilar de partículas lindo de se ver que ele viu. Perdão.
Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do Pai, nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros. Por exemplo, como eu expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Veja, duas coisas assim muito interessantes aqui nessa carta, que ele diz assim: chamei a mente de Deus de Pai, porque pude ver, pude perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. A verdadeira natureza da mente de Deus é a luz, é o eletromagnetismo, é essa vibração tão intensa, tão intrínseca, que dá forma e cria tudo. Veja aqui em cima, que ele diz assim: percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas. Na carta 1 ele diz: porque Deus é luz, e luz é a substância de todas as coisas. E o amor é aquilo que dá forma a tudo que você precisa. Então estamos mais imersos nele do que a gente pode imaginar, porque tudo é ele. Não tem nada escondido. Eu estava seguro de que, retornando ao povo na Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Ou seja, ele veio nos mostrar que as nossas crenças estavam totalmente erradas e morreu por causa disso. Aí 2.000 anos depois a gente ainda tá com crença. Gente. Vamos lá. É com cada um, né? O despertar e o despertando é a cada momento. E a gente está acompanhando isso. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino, e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. O amor divino em cada ser vivo, em cada forma de expressão, na caneta que você usa, no vídeo, no livro, em tudo. O que não é feito de átomo? O que não é feito de luz? Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Mas quando foi que ele começou a fazer esses milagres? Quando foi que ele começou a entender que a força da mente, a certeza, o foco, ia trazer aquela forma, ia fazer aquela mudança na matéria, né? E trazendo aquela forma física diferente, a trazer aquela perna normal. Porque ele sabia que aquela pessoa era a mente de Deus. Então, o que era que ele fazia? Trazia aquilo ali para a verdade da existência e afastava a crença. Então, a força do campo era tão grande que voltava ao normal. Uma lepra. Ele conseguia multiplicar pães e outras coisas mais que ele fazia. Ele ressuscitava mortos, né? Ele trazia a vida pessoas, vamos dizer assim, agonizantes. Como estava naquela carta que a gente leu, o rapaz, quando ele chega em Cafarnaum.
Assim como me dediquei. Veja só, olha o que ele disse aqui. Isso aqui ele fala hoje para mim e para você. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina, eu agora anseio a mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Eu vou encerrar aqui esse vídeo e vou continuar no outro, tá?